hoje está no campo e amanhã lançado no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Qual o propósito do lírio? Dançar com o vento, manifestar o seu perfume e a sua beleza, a sua exuberância, que é muito superior à maior glória que Salomão teve em todas as suas realidades. Essa é a finalidade do lírio. O lírio não tece, ele não fia, ou seja, ele não vive pela sua necessidade, assim como os corvos, ele vive para atender um propósito. E quando ele atende o propósito, o que acontece? O Senhor mostra essa beleza, o Senhor cuida. Não é lindo isso? Olha que texto maravilhoso nós temos diante dos nossos olhos. Não andeis ansiosos pela vossa vida. É por isso que o Senhor Jesus, ele coloca aqui esses dois exemplos suficientes para nós, para entendermos nessa primeira lição maravilhosa. O cristão não pode viver de necessidade. O cristão deve viver por um propósito. Assim como os corvos, assim como os lírios. Não está ficando mais claro a nossa compreensão da palavra sobre esse assunto? Eu penso que sim. Então, para que angustiar-se? Para que nós trazemos um peso de inquietação nos nossos corações? Aí vejam como vocês têm uma palavra para dar àquela pessoa que está lá no mundo, sofrendo. É lógico, se ela não conhecer este Senhor que você conhece, você precisa apresentar esse Senhor. E falar assim, ó, este Senhor Todo-Poderoso é o mesmo que diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. É isso. Nós precisamos descobrir, né, se essa palavra é boa. Nós precisamos a ajuda do Espírito Santo para ter os olhos abertos e entender que só iremos desfrutar dessa bênção de não andarmos ansiosos se vivermos por um propósito. E não por necessidade. Por necessidade. Há muitas pessoas que se enveredam nesse caminho de ter, fazer. E essas coisas começam a tomar conta de tal forma dos corações desses amados, que entram em sufoco, entram em inquietações e perturbações. Queridos irmãos e irmãs, a lição dos corvos e dos lírios é para nós cristãos. Por isso que está aqui. Irmãos, nós não fomos criados para viver em busca de necessidades. Nós fomos criados para atender um maravilhoso propósito. O propósito de Deus. Não faz sentido? Eu penso que sim. O que gera ansiedade em nossas vidas? Lógico que é a incredulidade. O desconhecimento da palavra e a incredulidade. Eu não sei se Ele, o Senhor, vai cuidar desse assunto. Eu não sei se Ele irá me livrar dessa situação tão terrível que eu estou enfrentando. Eu não sei se Ele vai me socorrer. Isto é viver por necessidade. É lógico. A matemática é simples. Dessa forma, vivendo, o meu coração vai palpitar. Eu vou viver ansioso. Eu vou viver em expectativa. Lógico, se eu não estou vivendo por um propósito, é lógico que eu vou viver por necessidade. E quando as minhas necessidades não são atendidas, gera um calor dentro de mim. Por quê? A minha fé, ela nunca será atendida quando ela estiver voltada para as necessidades. A minha fé só terá valor quando eu viver por propósito. Por propósito. Se nós andarmos pela necessidade, nós vamos viver pela comida e pelas vestimentas e pelas circunstâncias. Nós vamos viver pelas oscilações que acontecem nesse mundo. Se o mundo está bem, a nossos olhos estou bem, mas se o mundo vai mal, é como se fosse uma montanha russa. Não é assim. O cristão, ele tem problemas, nós sofremos perdas, nós temos dificuldades, nós temos lutas, nós temos lágrimas, mas nós temos, sabe o quê? Nós todos cristãos estamos num barco chamado Cristo Jesus. Esse barco tem um leme, esse barco tem um capitão e esse barco tem um destino. E você está nele. Então nós temos em quem confiar, nós temos em quem buscar.
se nós formos viver por necessidade, é lógico que as incertezas vão bater forte no nosso coração. E esse tipo de vida, exatamente, agora vocês vão entender. Vejam o versículo 29, vocês vão entender. 29 e 30. Não andeis, pois, a indagar o que é vez de comer ou beber, não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Aí o Senhor Jesus vai mostrar o seguinte: esse assunto de viver por necessidade não pertence a vocês, não é da igreja, pertence aos pagãos, pertence aos gentios de todo esse mundo, porque as pessoas deste mundo têm os seus olhos voltados para os assuntos da terra, vão ser governados pelas variações que acontecem em todo esse processo, mas o cristão tem os seus olhos voltados para cima, porque nós temos uma pátria celestial. O que então seria viver por fé? Se viver pela necessidade, é lógico que é o caminho da incredulidade. O que seria viver por fé? Seria nos render completamente ao propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. E quando nós entramos dentro dessa realidade, andamos no seu propósito, ele falou aqui, olha, estas coisas vos serão acrescentadas. Assim como a alimentação era acrescentada aos corvos, e toda aquela beleza era dada aos lírios, da mesma forma, nós que temos um corpo, ou temos uma vida e temos um corpo, esse mesmo que nos deu a vida, fala assim, eu posso dar o pão para você, e eu posso dar uma vestimenta para você. É o que Jesus está nos mostrando aqui. O Filho de Deus, o regenerado, deve se mover, se movimentar por propósito, não por necessidade. Está claro para nós? Essa é a primeira lição extremamente importante para nós. Você e eu não podemos viver por necessidade, e sim por propósito. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Aí, o versículo 31 mostra-nos de maneira muito clara e espetacular isso. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Olha só, esse buscar o seu reino, esse antes de tudo, está focando, olha, lance todo o seu ser, toda a sua compreensão, todo o seu coração, volta-se para o propósito, volta-se para o reino, volta-se para o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Só que nós temos corações divididos, nossos corações são divididos, nossos corações, eles ora estão olhando para essa beleza da palavra, ora eles são capturados por tudo que está à nossa volta. As notícias nos inquietam, os problemas que chegam a nós nos aquietam. Isso é comigo, isso é com todos nós. Mas o Senhor quer que os nossos corações sejam cativados, sejam completamente tragados, se eu posso dizer essa palavra, para o eterno propósito de Deus. Buscai antes de tudo, diz aí, o seu reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amados irmãos e irmãs, entrar na ansiedade é como, e tentar sair dela por si mesmo, é como uma pessoa, ela entra numa areia movediça. Quanto mais ela luta com aquela areia movediça, mais ela é tragada, mais ela vai ser afundada. Não adianta nós lutarmos com as nossas próprias forças para sairmos da ansiedade. Nós não temos condições. Nós precisamos que o Espírito Santo nos traga luz para compreendermos que a nossa vida deve ser vivida por um propósito muito claro, muito estabelecido. Cada um de nós aqui, se nós fôssemos abrir para poder falar um pouquinho, cada um de nós temos uma história, cada um de nós temos uma expectativa no coração, seja ela familiar, seja ela conjugal, seja ela na educação de filhos, seja ela de um relacionamento, seja ela de um trabalho. Vocês têm expectativas no coração,
E às vezes essas expectativas começam a tomar uma forma que o Senhor não quer.